Chegou o momento quando a palavra de Deus será pregada. O pastor Horácio da Silva Júnior pregará abordando o tema João Batista, um arauto diferente. Após 400 anos de silêncio, período chamado intertestamental, apareceu João Batista no deserto da Judéia pregando o arrependimento, conforme Mateus, Marcos, Lucas e João registram nos evangelhos. Depois de muitos séculos sem a voz dos profetas e sem ouvir a palavra de Deus, agora aparece em Israel um estranho personagem, vestido de pele de camelo e alimentando-se de gafanhotos e mel silvestre, aparece conclamando o povo ao arrependimento, dizendo: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Preparar o caminho e consertar as veredas é condição prioritária para Jesus abençoar o seu povo. Sem dúvida alguma, João Batista foi o profeta a quem coube a mais singular das missões: preparar o povo de Israel para a chegada do Messias. João Batista inaugurou um novo caminho na história dos profetas de Israel. Seu ministério se constitui um traço de união entre o Antigo e o Novo Testamento. Ele foi um arauto diferente. Por isso, os judeus de Jerusalém mandaram mensageiros, sacerdotes e levitas, para que lhe perguntassem se ele era o Cristo. João confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo, sou a voz do que clama no deserto. Voz é o conjunto de sons emitidos pelo aparelho fonador. Voz é fala ou faculdade de falar. A igreja precisa, e a sociedade também, de homens enviados por Deus, que, à semelhança de João Batista, falem a verdade, preguem a palavra de Deus. Homens que não neguem a sua fé, a sua igreja, e que conservem a sã doutrina. João é o exemplo que devemos imitar. Seu nome, João, significa favor de Deus, e era chamado de Batista porque batizava. Lemos em Lucas capítulo 3, versículo 3, que João percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para perdão dos pecados. João pregava o batismo de arrependimento. Seu objetivo era levar o povo ao arrependimento através da confissão de seus pecados. O arrependimento é o primeiro passo para chegarmos a Deus. A atuação de João Batista foi similar à de Elias. Entre João Batista e Elias, podemos traçar alguns interessantes paralelos. Em primeiro lugar, ambos foram implacáveis no combate aos erros e caprichos dos tiranos. Assim como Elias o tisbita, João censurou os desmandos de Herodes e os abusos cometidos pela classe dominante. Com a mesma energia de Elias, exortou os seus contemporâneos a praticar o bem e a observar a justiça. A simplicidade do profeta do fogo podia ser observada também do despretensioso eremita. Vestia-se, como já mencionamos, de pele de camelo e ao redor de seus rins um cinto de couro. Sua alimentação também era bastante simples. Comia gafanhotos e mel silvestre. No entanto, não teve a aventura de ser arrebatado como homem de Gileade. Em consequência de seus veementes protestos contra os pecados cometidos por Herodes, ele foi decapitado. João Batista demonstrou que não era um mero pregoeiro, mas o precursor de Cristo. João Batista era fiel e contundente em sua mensagem. O Evangelho não tem meio termo. Só existem dois reinos: o reino dos céus e o reino das trevas. O homem é salvo ou perdido. Ou segue a Jesus, ou segue o diabo. Ou somos salvos ou não. Só existem dois caminhos: um para o céu, outro para o inferno. Ninguém pode servir a dois senhores. João não discipulava para si, mas para Deus.
Ele dizia: aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Mateus capítulo 3, versículo 11. Ele disse: é necessário que ele cresça e eu diminua. Foi a afirmação dele ao lhe relatar os sucessos do Messias, deixando-nos extraordinário exemplo da humildade. Não foi tomado pela inveja, nem a soberba assumiu-lhe o coração. Como precisamos aprender com João Batista. Que Deus nos guarde da inveja e da soberba ao contemplarmos o sucesso de outros. Segundo afirmou o próprio Cristo, João Batista foi o maior dos mortais e, apesar de sua grandeza profética, constituiu-se também no exemplo raro de humildade e serviço. O batismo de arrependimento, pregado e ministrado por João Batista, era diferente do batismo cristão, ensinado e ordenado por Jesus, o qual deve ser ministrado a pessoas já regeneradas e lavadas pelo sangue de Cristo. A forma do batismo, conforme o próprio nome indica, é por imersão e deve ser ministrado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Foi a mensagem de João Batista. Tratava-se de uma mensagem objetiva, sem rodeio, sem filosofia, sem muita retórica. O caminho é este, o evangelho é este. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado, declarou o Senhor Jesus, e Marcos registrou no capítulo 16, versículo 16 do Evangelho. Havia dois grupos religiosos no judaísmo, os fariseus e os saduceus. Os fariseus se julgavam o verdadeiro Israel de Deus. Eram separados, cheios de escrúpulos, e julgavam-se mais santos que todos. No entanto, Jesus os chamou de hipócritas. Mateus capítulo 15, versículos 1 a 9. Seguiam à risca a lei de Moisés, rejeitavam as tradições dos anciãos e criam na existência dos anjos e dos espíritos e na ressurreição dos mortos. Os saduceus aceitavam somente a lei de Moisés, porém rejeitavam as tradições dos anciãos e não acreditavam na existência dos anjos, nem de espíritos, e tampouco aceitavam a doutrina da ressurreição dos mortos. Eram, portanto, materialistas. Ambos vieram ao batismo de João, não para serem batizados, mas para se justificarem, afirmando que eram filhos de Abraão. E diziam: temos por pai a Abraão, não precisamos de batismo nem de arrependimento. Ambos, fariseus e saduceus, rejeitaram a mensagem de João Batista. Não se arrependeram dos seus pecados. Eram árvores infrutíferas e ouviram de João Batista a dura mensagem, dizendo-lhes: raça de víboros, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. A mesma mensagem, ouvinte amigo, continua a ecoar por todas as partes, porque o juízo virá. Toda árvore que não produz bom fruto deve ser cortada. Quando? Agora. O tempo de produzir fruto é agora. Caso contrário, a árvore deve ser cortada e lançada no fogo. Isso nos fala de juízo. Não é bastante dar frutos, mas é necessário que sejam frutos bons. Arrependa-se, ouvinte amigo, dos seus pecados e aceite Jesus como único e suficiente Salvador. Ele transformará a sua vida com abundantes bênçãos e frutos dignos de vida eterna.
espalhar e a semente santa semear. Lembra-te de quem levou uma cruz onde expirou. Toma a tua cruz também, renuncia tudo e vem, segue o Mestre com amor, semeando com fervor. Fala, fala e não te cales, ergue a cruz da redenção. Cristo espera que tu fales, com as pedras clamarão. Fala, fala e não te cales, deixa agora os teus temores. Vai com fé aos pecadores, proclamando a salvação. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, damos-te graças pelo exemplo extraordinário de João Batista, o precursor do Messias, pela sua firmeza, pela mensagem de verdade. Pedimos-te, ó Deus, que levantes nestes últimos dias homens e mulheres cheios de poder e unção para pregarem com autoridade a tua palavra e mostrar aos pecadores o caminho da verdade, o caminho do arrependimento para a salvação em Cristo Jesus. Oramos por cada ouvinte em sintonia conosco. Oramos por aqueles que nos acompanham através do site na internet. Que a tua bênção seja sobre todos, em nome de Jesus. Amém. Ergue a cruz da redenção. Cristo espera que tu fales, com as pedras. Visite a nossa página na internet www.mib.com.br.